Há alguns meses eu terminei um livro chamado A Cidade dos Ecos. E desde então eu não consigo mais parar de pensar nele. Tanto é que para mim gravar esse vídeo aqui, eu tive que pensar muito sobre como eu ia explicar essa história para vocês sem dar nenhum spoiler. E eu acho que isso talvez não seja porque seja um livro como uma obra-prima, mas talvez porque ele me fez perceber sobre como nós conseguimos criar significado nas coisas. Mas calma, você vai entender o que eu tô falando. Olá meus peixões, tudo bem com vocês? Estou aqui em mais um vídeo do canal, mas dessa vez contando sobre um livro atual que eu li recentemente e eu tava muito ansiosa para gravar esse vídeo. Na verdade eu tava ansiosa para terminar o livro para aí sim eu poder contar sobre esse livro aqui para vocês. E lembre-se sempre de se inscrever aqui no canal, a sua inscrição é muito importante para mim. E não se esqueça que os créditos vão estar aqui na descrição, assim como sempre em todos os vídeos aqui do canal. Mas sem muito mais enrolação, eu quero que o vídeo de hoje seja um vídeo um pouco mais rápido do que o normal, então já vamos falar logo sobre esse livro. Publicado em 2014 pelo escritor português Miguel Vasconcelos, o romance acompanha Daniel. Eu já gostei demais do protagonista chama Daniel, porque é exatamente o mesmo nome do meu marido. E o mais legal é que ele, na verdade, ele é um arquivista, não ativista, arquivista. Que ele começa a perceber que determinados acontecimentos que acontecem ali na cidade que ele vive começam a desaparecer da memória coletiva. Tanto é que existe um capítulo, pode até parecer um spoiler assim, mas não é exatamente um spoiler, porque ele conta um pouco sobre isso na sinopse pra gente entender. Onde o Daniel ele encontra uma praça, que essa praça é muito importante na cidade, e nessa praça sempre teve uma estátua. E aí, de repente, essa estátua foi totalmente removida dessa praça. Mas o que ele não entende é que essas pessoas não se lembram que aquela estátua existia ali. E ele até começa a se questionar se ele não tá ficando maluco. Tipo assim, não é possível que ninguém se lembra da estátua que tava ali até o dia de ontem e só eu lembro. E aí ele se questiona como que as pessoas não estão lembrando. E isso é mais uma prova pra ele de que talvez as pessoas estejam esquecendo do que realmente está na frente dos olhos delas. E isso me fez refletir sobre muita coisa que acontece na nossa vida real. De realmente as pessoas se esquecerem de coisas que muitas vezes estavam ali na cara delas por muito tempo. E aí tem uma frase que ele fala no meio do livro que é exatamente assim: quando a memória desaparece, os símbolos continuam trabalhando. Aí você se questiona, o que tem a ver a memória desaparecer, mas os símbolos continuarem trabalhando? Tipo assim, como que o símbolo vai estar trabalhando pra algo que as pessoas nem sequer se lembram, sabe? Então, mas aí é que tá. Na hora que a gente tá lendo a história, a gente consegue entender totalmente a simbologia daquilo que tá acontecendo ali na história. E é por isso que o símbolo ainda tá trabalhando. Mesmo que as pessoas não se lembrem daquilo que aconteceu, daquilo que realmente estava lá, por exemplo, a estátua que sumiu, alguma coisa vai estar faltando, um vazio ali na mente daquelas pessoas. Tanto é que eu só escolhi esse livro para começar a ler porque muitos críticos estavam dizendo que a escrita dele tinha tudo a ver com histórias como de Orwell. E eles comparam essa história muito com aquilo, então realmente, eu me enxerguei ali dentro de uma distopia, quase como se eu estivesse lendo as histórias dele. Pelo que eu entendi, o autor ele se inspira bastante nele também. E o mais legal disso tudo é que o livro ele fala sobre uma síndrome, que na verdade é a síndrome dos ecos, que é nada mais nada menos quando uma informação ela passa a ser repetida de uma forma tão grande que ela começa a passar a ser verdadeira aos olhos de quem vê aquela informação sendo repetida. Seja pela fala, seja pela visão, né? Pelos símbolos, pelos gestos, pela língua, por diversas formas, né? Como a gente chama quando a gente estuda sobre isso, os signos. Quando os signos acontecem e eles se espalham sobre tudo, acontece essa síndrome dos ecos, porque tá ecoando na cabeça das pessoas. E o mais interessante é que na própria capa do livro mostra esses símbolos, né, que fazem a gente, conforme vai lendo a história, a gente vai identificando qual o significado de cada símbolo que tá na capa do livro que tem a relação com a história de verdade. Então a gente tem a cidade, que é algo muito importante, porque é onde está acontecendo todo aquele cenário, os relógios
relógios que marcam o tempo, quase como se o personagem principal lá, o Daniel, ele tá correndo contra o tempo pra entender o que tá acontecendo, por que ele tá lembrando de coisas que as pessoas não se lembram. As janelas, as sombras, né? As janelas são como se fosse algo que tá mostrando o mundo ali, né? Se você tá dentro da casa olhando pela janela e você tá olhando o mundo de fora, o que realmente está acontecendo com as pessoas do mundo. E é claro, as sombras, porque é uma história tão misteriosa, é uma distopia que a gente precisa descobrir o que está acontecendo. Então essas sombras trazem um mistério maior para tudo. E aí, antes da gente continuar para o final desse vídeo, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. E essas perguntas, elas são ou para você responder aí atrás para você mesmo, ou se você quiser deixar nos comentários, seria muito legal também. Mas o mais importante é que você realmente responda a elas. Quantos de vocês ficaram realmente curiosos em conhecer esse livro, em saber um pouco mais sobre ele? E a segunda pergunta é: quantos de vocês realmente acreditam que esse livro exista? E a terceira pergunta é: quantos de vocês perceberam que eu nunca mostrei uma prova concreta da existência desse livro? A real é que a Cidade dos Ecos não existe. Esse autor não existe, pelo menos eu não dei uma pesquisada se esse autor existe, mas o livro não existe. O autor escrevendo esse livro não existe. E muito menos esse livro tenha uma editora ou as páginas dele não existem. A capa dele, que eu mostrei aqui pra vocês, também não existe. Mas aí você se pergunta: Larissa, por que você fez isso? Você tá sempre gravando vídeos mostrando coisas reais, né? Que tenham credibilidade, coisas que existam na vida das pessoas, e de repente você pegou uma pegadinha e a gente tá aqui assistindo esse vídeo até aqui pra ser um livro que nem sequer existe. Você criou a vontade da gente ler essa história, de conhecer um pouco mais sobre essa história, quando na verdade essa história nem sequer foi escrita. Então, mas aí é que tá. O intuito desse vídeo hoje é nada mais nada menos do que um aviso. Eu sempre quis fazer esse aviso desde que eu estudei um pouco sobre essa situação na minha faculdade, que na verdade isso que eu fiz aqui com vocês faz parte da semiótica. Semiótica nada mais é do que uma forma de comunicação. E dentro dela, ela tem muitos signos, né? Os signos são aquilo que eu comentei com vocês, que pode ser uma língua, pode ser um objeto, pode ser diversas formas de que eu esteja me comunicando aqui com vocês, o que não seja diferente do vídeo que eu estou gravando aqui pra vocês. E na verdade, apesar de eu ter mostrado alguns fatos aqui pra vocês, que eram fatos criados, não foram fatos verdadeiros, como a capa do livro, o nome do autor, a história, ou até mesmo dizendo que críticos foram lá e falaram sobre esse livro, não são fatos. Eles foram apenas signos, eles foram uma simbologia do que realmente eu poderia, entre aspas, provar para vocês da existência dessa história. O nome do autor foi um nome plausível, é um nome que realmente poderia existir. A capa realmente parece algo real. E é claro, a forma que eu estou contando aqui a história para vocês, como se realmente existisse essa história. A parte mais interessante disso tudo é que muitos de vocês talvez tenham sentido emoções aí atrás assistindo esse vídeo, conforme eu fui contando essa história pra vocês. Porque na verdade, as emoções, o significado das coisas não nascem apenas dos fatos das coisas, mas também de como é interpretado, como aquilo é mostrado pra vocês e como vocês recebem essa informação. E aí é onde fica a parte do aviso que eu realmente queria fazer aqui com vocês. Não necessariamente esse vídeo tenha sido feito especificamente para você, mas talvez tenha sido feito para alguém que você conheça. Pois todos os dias a gente faz isso. A gente acredita nas notícias, a gente acredita nos influenciadores, a gente acredita nas publicidades, a gente acredita na política, nas marcas, nas pessoas. Na verdade, a gente não tá enxergando o que é a realidade. A gente está acreditando em símbolos. Então lembre-se sempre, se você conhece alguém que precisa desse aviso, que talvez não esteja com os olhos abertos para que nem tudo que a gente vê na nossa frente seja um fato, seja uma verdade, pois é, mande esse vídeo para essa pessoa. E eu agradeço por você ter ficado até aqui, mesmo que eu tenha pregado uma peça sobre você, e eu peço desculpas por isso, mas eu achei que era algo muito necessário para que a gente abra um pouco mais os olhos das coisas que às vezes a gente se esquece, de que nem tudo que a gente vê é verdade.